Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do NegociaCast, o seu podcast de negócios e atualidades. Estou aqui com a minha sócia Patrícia Terra, meu sócio Franco de Velasco, e hoje recebemos uma convidada muito especial. Estamos aqui com a Carla Posé, que é executiva em negócios e franquias há mais de 23 anos, formada em ciência da computação com especialização em gestão de pessoas. Ela é fundadora e CEO da rede de franquias Posé Beleza, que completou 15 anos nesse mês, e é uma das franquias mais premiadas do país no ramo no segmento de bem-estar, depilação e estética. Carla também é idealizadora de 4 projetos importantes de relacionamento e que tem como base o ESG, sendo eles Belezas na Rua, Summit Mulher e Franchising do Bem e Franquia Verde. Caramba, quanta coisa, né, Carla? Seja bem-vinda. Obrigada. Prazer estar aqui com vocês, com a Patrícia, que eu conheço já há algum tempo, Tempinho, né? E com o Franco e com Muito você, obrigado. Bruna. Muito obrigada pelo Eu que convite. agradeço. Um grande Obrigada, prazer, uma Carla. honra. Queremos saber sobre a sua atuação, sobre a Posé, como começou isso tudo, como que é que funciona. A Posé, ela nasceu há 15 anos atrás, né? Através de uma necessidade, né, que eu tinha como empresária também. Eu fui executiva de uma multinacional durante 11 anos e nesse período eu trabalhava muito, sempre fui muito workaholic, né? E quando eu engravidei do meu primeiro filho, eu tive algumas situações que envolvia a depilação. E diante dessa necessidade que eu tinha de ter um serviço sem hora marcada, de ter um serviço de qualidade e tudo, e logo depois que ele nasceu, eu senti a necessidade de empreender. E foi através disso que a Posé nasceu há 15 anos atrás. Nossa, que beleza. Assim, o meu papel aqui no podcast é muito assim reflexivo, sabe? Sobre o mercado dos nossos convidados, né? É, pode parecer boba, mas eu queria te fazer uma pergunta. Por que realmente muitas pessoas se depilam hoje? Olha, eu acredito assim, cada vez mais, Hum, né? Porque assim, principalmente o público masculino. Então, assim, sim. Franco, foi uma ótima pergunta assim que você fez, porque eu acho que tá assim uma quebra de cultura ano Certo. a ano em relação à depilação. A depilação, ela sempre fez parte assim das mulheres. A gente desde ali da pré-adolescência é muito natural a gente já começar a depilar, né? Eu Uhum. lembro assim que a minha primeira depilação ocorreu ali com 12 anos. Então, minha mãe fazia ali o melzinho na panela, né? Queimava Bem a caseiro. pele. Nossa. Exatamente. E hoje a gente tem um método exclusivo, totalmente diferenciado, né? Que é muito diferente desse processo, né? Que era feito Uhum. antigamente. E hoje, assim, o pelo, assim, ele incomoda a questão da temperatura, né? O homem, ele está buscando fazer a depilação cada vez mais por uma questão de bem-estar. Então, assim, e quando você depila, eu acho que fica mais fácil também a higienização, né? Então, assim, Uhum. a gente que tem um clima tão quente também, e até nas cidades que são mais frias, né? A Sim. depilação, ela cada vez mais faz parte do cotidiano de homens e É mulheres. muito E além da hoje estética, né? Exatamente, que vai muito além da os homens estética. estão aderindo bastante, né? Porque antes tinha até um preconceito, que era só coisa de mulher a depilação. Exato. E assim, Patrícia, lá atrás, quando a gente abriu a primeira unidade da Posé, nós éramos praticamente só a depilação. A gente tinha outros serviços, a gente sempre trabalhou com outros serviços, né, Uhum. de beleza e produtos cosméticos, mas hoje a Posé, ela vai muito mais que a depilação. Hoje nós Ora. temos massagem, nós temos serviços estéticos, a gente tem estética avançada dentro das lojas, nós temos a depilação a laser. Então, Hum. a Posé, ela é uma franquia de beleza, né? Nós temos aí a estética, depilação e beleza, né? Cosméticos, em todas as lojas. Então, vai muito além da depilação. Então aumentou muito o mix de serviços e Sim. produtos também. Exatamente, porque assim, também as pessoas assim, desde lá atrás, desde a abertura da primeira loja, que a depilação é sem hora marcada, a depilação a cera dentro da Posé Uhum. é sem hora marcada, e a sobrancelha também, isso gera conveniência nas pessoas. Então, eu como executiva, eu trabalhei 11 anos numa multinacional, e eu chegava muito cedo e saía muito tarde. E quando eu ia fazer uma depilação, era muito demorado. Eu tinha que marcar,
horário. Aí muitas vezes eu chegava lá, eu tinha que esperar. Eu ficava ali 3 horas, 4 horas para fazer uma depilação. Nossa. Engraçado. É, Foi o que exatamente. mais me chamou a atenção em relação a posê. Exato. É essa questão de não precisar de hora marcada, porque eu realmente acabo deixando de marcar compromissos, assim, comigo mesma por conta de Sim, horário. exatamente. Então, Olha. assim, é o tempo do cliente, é a conveniência do cliente. E unindo a isso, o cliente está lá, ele buscou fazer um serviço de depilação e ele quer fazer uma massagem, ele quer fazer outros serviços. Então, com essa confiança que nós geramos, né, a Uhum. cada dia com os nossos clientes, assim, a gente foi agregando outros serviços. Inclusive, tem uma pose aqui quase em frente de vocês aqui, né? A Pose Nova Suíça, da nossa franqueada Nossa, que Karine. beleza. Fica aqui em frente, logo acima. É uma unidade franqueada que tem 11 anos. Então, aqui em Goiânia são 11 unidades franqueadas, Goiânia Aparecida. Então, lá atrás era somente depilação. Hoje a gente tem muito mais muito mais. serviço ali. Vocês já expandiram, já saíram de Goiás? Sim. Quantas unidades hoje? Hoje nós estamos em 12 estados, a Uhum. Posê. A gente está indo para 40 unidades franqueadas, né? Comercializadas. Então, a Posê hoje a gente está em todas as regiões do Brasil. Praticamente, assim, quando você olha, assim, a gente tem loja no Nordeste, no Norte, no Sul, né, no Sudeste. Então, hoje a Posê a gente está, claro que a gente está mais concentrado aqui, Goiás e Brasília, Centro-Oeste. né? Goiás nós temos 15 unidades franqueadas, Brasília a gente está indo para a 6ª unidade e temos lojas, a gente tem loja franqueada com mais de 10 anos de operação em Belém, a gente tem loja em Fortaleza, inauguramos agora nesse sábado a 3ª unidade franqueada em São Luís do Maranhão. Então, a gente está aí. Sucesso. Ô, absoluto. Carla, e em relação ao produto que é utilizado para as depilações, que vocês reutilizam? Como que funciona? Porque deve ser uma grande quantidade, né? Exatamente. Não, os materiais são totalmente descartáveis, desde ali da cera de depilação, porque é uma prática, né, Patrícia? Uhum. Uma prática muito comum em alguns salões de beleza reutilizar Uhum. a cera, que na verdade é ilegal isso, né? Então, assim, Mas você reaproveita ela para alguma outra aí nós coisa? criamos o projeto, que é o Franquia Verde. O que é o Franquia Verde? Há 5 anos atrás, nós fizemos o retrofit nas nossas lojas, na nossa comunicação. Uhum. E nós criamos um revestimento que ele usa a cera usada de depilação. Então, aquela cera, porque eu sempre falava assim, gente, essa cera ela é tão linda, ela é um material tão rico e são muitas toneladas que vão diariamente para o lixo, né? Então, nós estamos trazendo aquela cera usada, que tem ali pelo, pele, sangue, enfim, para o revestimento que está indo, claro que passa por todo um processo, Sim, né, aham. de limpeza Processo e tudo, químico, né? processo químico e tudo, e esse revestimento está indo para as lojas da Posê, através de um revestimento, uma peça lindíssima, assim, nas lojas, e faz parte hoje, eu falo assim, que tem o DNA dos nossos clientes ali no revestimento. Esse passo, assim, na verdade, é um primeiro passo que nós estamos fazendo em relação à sustentabilidade, e o Franquia Verde, ele vem com esse objetivo. Então, na verdade, a gente começou a fazer várias mudanças dentro da loja. Antigamente, porque a Posê fez 15 anos, antigamente a gente usava lá tinha uma campanha do Dia dos Namorados, a gente imprimia aquele material e colocava lá nas paredes. Então, tinha aquele acrílico com a impressão ali dentro do acrílico. Nós começamos a substituir por todo esse material de comunicação para o digital. Então, é uma forma também de você estar contribuindo, né? Deixando de ter mais papel, né? Necessidade desse material impresso. Então, nós começamos a fazer várias mudanças assim dentro da loja que para ter uma responsabilidade mais sustentável, né? E o Franquia Verde, outras empresas começaram a vir para o Franquia Verde junto conosco. Então, hoje a gente tem empresas aí que são empresas de energia solar, que também tem essa responsabilidade sustentável. Nós temos um parceiro também que ele faz objetos de decoração
e ele pega, por exemplo, o motor de uma Porsche que não vai ser utilizado mais, e transforma isso em objetos de luxo. Uhum. Então, isso tudo, são projetos parceiros que estão dentro do Franquia Verde. Aqueles outros projetos também, que o Summit Mulher, O Summit Mulher, nós lançamos ele esse ano. anotei aqui, o e Summit, foi um Franquia do sucesso. Bem e o Beleza nas Ruas, né? Nós temos 4 projetos de relacionamento, cada um é com um objetivo específico. Então, o Franchise do Bem, ele envolve toda a parte do primeiro emprego, inclusão. Então, a gente tem feito palestras dentro das universidades para os jovens. Eu falo assim, o quanto é importante nós estarmos próximo do jovem, porque eu vejo assim, muitas vezes as pessoas, elas comentam assim, porque o jovem, essa geração de hoje não quer nada, enfim. Uhum. E assim, eles têm muito para nos ensinar e a gente também tem muito para ensinar para Sim. eles. Então, cada vez mais a gente precisa estar junto, né? Escutando eles, o que eles acreditam, né? Qual que é o propósito deles e a gente levar o nosso conhecimento. Então, recentemente foi um dos eventos que a gente fez do Franchise do Bem, que foi dentro de um encontro que tinham mais de 100 líderes das universidades ali, que eram todos jovens e cada um dentro de uma área. Então, tinha ali o líder da medicina, o líder da odontologia, da publicidade, enfim. E ali foi um evento de empreendedorismo. Então, o quanto é importante também a gente estar escutando eles, né? Uhum. Então, a gente está próximo em relação a isso. Em relação ao jovem e inclusão. Então, o Franchise do Bem, ele vem com esse propósito. Então, cada vez mais a gente quer essa diversidade dentro da nossa franqueadora, dentro das nossas lojas, né? Desse universo de várias idades ali, cada um contribuindo com aquilo que acredita. E o Summit Mulher nós lançamos agora esse ano, foi um evento que teve dezenas de mulheres ali dentro, todas empresárias. Então, assim, é uma união de empresárias, assim, para a gente poder discutir, para a gente poder se unir, né, em relação ao empreendedorismo feminino. E nós estamos indo para o 6º ano do Beleza nas Ruas, que é um projeto que nós lançamos em 2019 e hoje nós temos mais de 80 empresas que participam com a gente todos os anos. Um projeto maravilhoso, né? Então, ele é muito bacana. E, assim, são vários projetos sociais que estão conosco também no Beleza nas Ruas. Ele acontece sempre no primeiro domingo de dezembro. É um evento grande. Eu falo, assim, que a gente trabalha o ano inteiro para a gente poder fazer o Beleza nas Ruas. E também a gente acaba participando de outros projetos sociais também. Então, é uma união. Então, ali no Beleza nas Ruas, tem vários projetos sociais que estão conosco. O Projeto Solidário, que leva o banho, né? Nós temos ali os Anjos da Fé, que leva a alimentação. Então, eu falo assim, o Beleza nas Ruas, ele não envolve dinheiro, ele envolve vontade de cada pessoa estar ali contribuindo com aquilo que ela quiser. Então, assim, se a pessoa falar assim, não, eu não tenho condição de doar nada, ele é muito bem-vindo. Tem muita roupa ali para dobrar, para ajudar, para servir um Doar o lanche. seu tempo, né? Para doar o seu tempo, para escutar uma história. Então, eu acho que assim, e com isso, com essa participação das pessoas no Beleza nas Ruas, as pessoas saem dali querendo fazer projetos dentro da empresa delas, outros projetos sociais. Então, assim, eu falo assim que na verdade se tornou quase um evento de confraternização no final do ano de vários projetos sociais ali dentro, porque a gente acaba encontrando e a gente conhecendo outros projetos. Porque é igual no dia do Summit Mulher, a gente fez um talk show com algumas mulheres e teve uma influência que eu achei muito bacana, a frase que ela falou. Ela falou assim, muitas pessoas criticam quando eu posto que eu estou participando de um projeto social, né? Porque se fosse para ajudar, não precisaria postar. E ela fala que isso não faz parte do que ela acredita, porque ela fala assim que ela tá ali quando ela posta, ela engaja mais pessoas, ela compartilha, né? Então, assim, pelo contrário, eu acho que quanto mais você faz, você quer fazer, você conhece pessoas diferentes, as pessoas conhecem o seu trabalho também pelas redes sociais, aquilo que você está fazendo, né? Um trabalho social. As pessoas, elas têm uma mentalidade muito egoísta, inclusive para fazer o voluntariado. Então, elas sempre estão pensando no que as pessoas vão pensar de mim se eu estiver postando
postando isso aqui, vai pensar que eu quero reconhecimento, que eu É. quero sinalizar a virtude. E na verdade não é isso. Na verdade, assim, se você postar e conseguir influenciar uma pessoa, ao invés de 5 Aham. pessoas que estão falando mal de você, pra mim, Bruna, eu prefiro influenciar Sim. essa pessoa. Exatamente. É muito melhor. Não é Sim. sobre você, Uhum. né? Então você tem que Exatamente, tirar sim. isso da cabeça. Isso. E assim, é tão maravilhoso, porque eu falo assim, quando a gente tá lá, a gente ganha muito mais que eles, né? Uhum. Então a gente A sai gente muito, aprende a muito gente aprende mais. muito. Então, assim, eu acho que é incrível. A gente está indo para o 6º ano. E o Beleza nas Ruas, no primeiro ano, ele aconteceu em 5 cidades simultaneamente. Ai, que incrível. Então, Uhum. aconteceu em Goiânia, Brasília, Recife, Curitiba e Natal, no primeiro ano. Entramos na pandemia, logo em seguida, e a gente continuou fazendo Beleza nas Ruas. Então, assim, Bacana. todo mundo de máscara, todo mundo com álcool em gel. A gente recebeu muita doação de álcool em gel e tudo. E as pessoas ali, sabe, ano a ano, a quantidade de voluntários sempre Uhum. aumentou, mesmo em meio à pandemia. Isso é Ano demais. passado, a gente fez também em Balneário Camboriú, Moarama, no Paraná. Então, assim, o propósito é realmente que ele aconteça Uhum. aí em Expandir mesmo. Incrível. todas as cidades do Brasil, né? E cada um fazendo o que pode. Uhum. Eu falo assim, que não é o tamanho do Beleza nas Ruas, e nem a quantidade de pessoas que estão ali, mas assim, é a vontade de cada um, mesmo que seja uma pessoa ali É. fazendo alguma Fora o Contribuindo. sentimento, né, que o voluntariado dá, de um ponto de vista empresarial, esses projetos de governança social e ambiental, né, os famosos ESG, eles Uhum. trazem para sua empresa vantagens absurdas. Então, tem um diferencial competitivo imenso em relação a outras empresas do mesmo segmento. Exatamente. Né? Então, investidores cada vez mais buscam empresas, né, para aportar que se preocupam com o futuro, que se preocupam com o meio ambiente, que se preocupam com os outros. E isso justifica parte do seu sucesso, né? E assim, você falando isso, Bruna, e unindo também com que a nova geração acredita, essa nova geração, eu falo assim, que eu sinto que eles são muito melhores do que assim, a minha geração na minha época. Eu acho que eles são muito mais conscientes, porque isso eles aprenderam, eles começaram a aprender na escola, né? Que Mais muitas vezes. oportunidades, mais É, coragem. Né? e muitas vezes, assim, eles começam a aprender desde o meu filho, por exemplo, desde quando ele era pequenininho, ele já tinha aquela consciência em relação de que você não podia jogar um produto fora do lixo. Então, assim, isso vem sendo construído também nas escolas e nas universidades. Então, essa nova geração, ela vem muito com essa responsabilidade. Conscientes, né? Uma responsabilidade muito mais consciente. Então, assim, as empresas, elas precisam conhecer um pouco mais desse universo, né? Tanto das oportunidades em relação ao investidor, mas aquilo que o seu cliente está buscando. O seu cliente jovem agora é o seu cliente do futuro, né? Então, assim, em algum momento ele vai. Então, se as empresas não começarem a observar isso, entender e acreditar, porque, assim, você também tem que fazer de coração, não somente, né? Porque quando é de coração, aquilo ali vai se perpetuando. E você vai trazendo mais pessoas para estar com você. Então, eu acho que é isso que é o nosso propósito. Quando a gente acredita, e a gente acredita em tudo isso, essa união que envolve o empreendedorismo feminino, que envolve a sustentabilidade, que envolve o social, a inclusão, né? Cada vez mais a gente trazer pessoas que diversas dentro dos nossos negócios. Então, assim, eu acho que a gente aprende muito com eles, né? E é tão incrível ver uma empresa, um empresário que tem essa mentalidade, porque quando as pessoas falam em ESG, geralmente o pessoal, vamos dar uma plantinha aqui no final do evento, alguma coisa, tá tudo certo. Não é sustentabilidade. Então, ter não só um, mas 4 projetos nessa mesma pegada é realmente incrível. E ver todos dando muito certo. Né? Isso é muito legal. E a gente quer muito vocês junto conosco também. Nossa, pode contar com a gente. Já na tô hora. lá. Na hora. O Beleza nas Ruas, ele vai acontecer sempre, anualmente, sempre no primeiro domingo de dezembro. Eu falo assim que o Beleza nas Ruas, a data dele nunca muda, é sempre primeiro domingo de dezembro. Então, esse ano, se não me engano, primeiro domingo de dezembro vai dar dia 1º de dezembro, por coincidência. Então, esse ano nós fizemos o evento de empreendedorismo, que foi o lançamento do Summit Mulher, e nós lançamos o Beleza Além das Ruas, que também, no mesmo dia,
No mesmo dia, foi lá na Assembleia Legislativa. Então, dentro do Beleza Além das Ruas, que é o mesmo, é a derivação do Uhum. Beleza nas Ruas, ele veio com um evento de empreendedorismo. Então, lá a gente explica o que que é ISG, né, que trabalha toda essa questão da sustentabilidade social, governança. Nós tivemos exemplos ali de empresários que fazem, que participam e que fazem acontecer. E ele vai acontecer ano que vem, ele é anual, Uhum. então ano que vem, em agosto, ele vai acontecer novamente. Então, eu acho que é isso, é essa troca, sabe? Porque eu falo assim que a gente tem que se relacionar para a gente aprender um com o outro, Com para ver o que certeza. que o outro está Uhum. fazendo, né, de O interessante. tempo todo essa conexão é Aprender, muito boa. ensinar, né? Realmente. Aprender, ensinar, exatamente. Carla, e você como empresária, como que foi, assim, qual foi sua maior dificuldade nesse ramo? Porque eu tô vendo que você tem vasta experiência, né? Até mesmo antes de abrir a Posé. Eu fiquei assim, na verdade, Bruna, eu falo assim, a gente aprende desde quando a gente é criança, né? Minha mãe era costureira. Eu, com 7 anos de idade, eu já pregava botão ali com a minha mãe, que quando não ficava, minha mãe, ela trabalhava com alta costura, então tinha que ter muito cuidado, né, com Uhum. tudo que você fazia ali. Então, se aquele botão não era, né, feito Tem que ser bem corretamente, feito. tinha que refazer. Então, assim, mesmo desde a minha infância ali, nos pequenos detalhes, a gente vai aprendendo para a gente ser o que nós Uhum. somos hoje, né? Então, aí meu pai, como pequeno comerciante, um supermercado, fundo de quintal mesmo, e depois ele se tornou vendedor de enxovais. Então, assim, eu sempre tive o comércio dentro de casa. Então, assim, o empreendedorismo, ele sempre fez parte da Da minha sua vida, vida, né? vendo a minha mãe e o meu pai ali, né, trabalhando. E aí, meu pai, com muita dificuldade, ele pagou a minha faculdade. Eu sempre estudei em boas escolas, Uhum. porque ele fazia todo esse É a esforço, né? prioridade, A né? prioridade e tudo. Mesmo sem, eu falo assim, que a minha mãe veio da roça. E minha mãe é uma pessoa assim que ela tinha um conhecimento assim apurado das coisas, uma elegância assim, sabe? Eu falo assim, ai, nossa, olha, gente. Acontece. Desculpa. E aí o que acontece? Então, assim, a minha mãe, ela mesmo vindo da roça, ela não tinha conhecimento das coisas. E uma pessoa extremamente elegante na forma de vestir. Eu olho as fotos da minha mãe, assim, sabe aquela pessoa elegante, De natureza, de né? natureza, Uhum. de 50 anos atrás, sei lá, as fotos antigas, que eu poderia usar aquela roupa que ela usou ali. E isso é muito legal, porque assim, você vai aprendendo com quem você vive também, né? Então, e aí meu pai, com muita dificuldade, foi pagando minha faculdade e tudo mais. Eu fiz faculdade, ciência da computação, e eu sempre tive a presença masculina muito presente na minha vida, porque eu tenho 3 irmãos. Eu era a única mulher, sou a única mulher da minha casa, e depois eu fui fazer ciência da computação, que também eu era poucas mulheres Que ali, fazia. né? Sempre E desbravando o mundo. e sempre a presença masculina ali. O meu marido também, ele não tem irmã, então todos os meus cunhados são homens, então sempre muito. Fui trabalhar na Brasil Telecom, que era só homem na minha área. Eu era a única mulher praticamente, tipo assim, 90% era homens. E eu mudei totalmente, né? Quando a Posé foi criada, já assim, é o contrário. Hoje, 90% das mulheres, dos nossos clientes são mulheres. Mas a gente quer conquistar cada vez mais o homem, porque o homem ele está buscando o bem-estar, ele está Uhum. buscando, né, se cuidar. Então, Bruna, quando você pergunta assim, quais as dificuldades, eu falo assim, que eu tive dificuldade todos os anos. Dificuldade a gente tem todos os dias. É uma ilusão as pessoas acharem que vai ser tudo fácil. É tudo, na verdade, gente, você tem que ter um propósito. Você tem que ter muita vontade. Porque assim, senão você vai sempre desistir. Na primeira dificuldade você vai desistir, ou na segunda você vai desistir. Eu falo assim que eu nunca coloquei essa opção de desistir na minha vida Mesmo para as depois que coisas. prospera, tem as dificuldades, né, Exato, Carla? exatamente. As dificuldades elas vão mudando. Quanto mais você também vai crescendo, as dificuldades vão Uhum. mudando de ambiente, vai mudando de pessoa, sua responsabilidade vai aumentando. Então, assim, eu falo assim que eu quero chegar com 100 anos, evoluindo e trabalhando e tendo dificuldades, porque eu quero aprender. Com É certeza. verdade, é verdade. Não é igual quando a gente é criança, a gente não cresce na dor. Então, eu Não. não quero parar.
de crescer e de aprender, né? Então, eu falo assim, que eu sempre tive um instinto muito grande de sobrevivência. Até hoje eu tenho. Tipo assim, todo mundo trabalha comigo, as pessoas, elas falam, gente, meu Deus, lá vem ela. Lá vem ela. Porque eu falo assim, gente, a gente não pode se acomodar, a gente tem que, né? E eu lembro assim que quando eu abri a primeira loja, tinha um semáforo quase na porta da minha loja. E a gente tinha feito uns flyers, né, para divulgar isso há 15 anos atrás, e a gente podia divulgar no semáforo. Hoje não pode, né? Tem que ser através de empresas e tudo. E eu lembro que eu ia pro semáforo, eu entregava, e a minha equipe não ia, eles morriam de vergonha. Eles falavam assim, não, nossa, eu não vou jamais, vou ficar lá no semáforo, entregando. E eu falo, gente, eu não espero as coisas acontecerem, eu vou lá, e se precisar entregar no semáforo, claro que toda, né, antigamente podia, eu entregava, eu falava, olha, eu tenho um presente para você, tem um presente aqui, que é uma cortesia dos nossos serviços, para que você possa conhecer. Então, assim, todos os dias é um passo a mais sempre. Então, você tem que, sabe, ter esse sentimento de sobrevivência mesmo. Não com isso como dor, entendeu? Mas Sim. quando a gente tem um propósito, a gente gosta. Eu até postei semana passada um vídeo da Bruna Lombardi, eu achei tão interessante aquele vídeo dela, que assim. Ela falou assim, a felicidade, ela é muito particular de cada pessoa. Tem gente que fala assim, nossa, ela trabalha tanto, ela deve ser infeliz. Eu amo trabalhar, eu amo, Sim, entendeu? Eu tenho o claro. maior prazer de estar aqui junto com vocês, de conhecer pessoas novas. Uhum. Então, às vezes, a pessoa tá lá vendo a gente trabalhando com várias coisas. Eu gosto de ter muitas coisas para eu fazer mesmo. Assim, Nossa, eu te eu, entendo. eu sou assim. Então, assim, ela até colocou um exemplo lá, que o Almir Klink, né, fica lá totalmente isolado e ele gosta disso. Eu não ia gostar. Eu não ia gostar. Nossa, eu vou descansar, quando eu viajo, eu passo uma semana, tá ótimo. Nossa, adoro voltar para o Pra meu rotina. trabalho, entendeu? É isso aí. Eu queria fazer uma pergunta dentro da técnica, assim, da questão interna do negócio, Aham. porque serve muito para uma conexão com os nossos clientes da negociação aplicada. Então, vocês cresceram, se estabeleceram, as dificuldades são cotidianas, isso é normal. Uhum. E a marca apareceu, não só a marca, como modelo de negócio. Sim. E, enfim, a forma de administração e montagem de franquias, rede, né? Uhum. Enfim, expansão. E aí, os nossos clientes, eles têm uma dúvida muito grande, porque chega num certo momento, como vocês chegaram, que vocês começam a receber ou propostas de investimento Uhum. ou proposta de venda Sim. do negócio em si, Uhum. parcial ou total. Sim. Isso também aconteceu com vocês? Aconteceu. Aham. Uhum, E assim, lá no início eu tinha uma sócia, né? Nós fizemos a sociedade com 9 anos de parceria que nós tivemos, uhum, né? E nesse momento a gente fez uma cisão societária. Então, já começou aí algumas, uhum, né, divisões, enfim, foi um momento desafiador. Eu falo assim, mas que você foi no momento que nós fizemos o retrofit da marca também, porque nós trouxemos todo um outro modelo de negócio, tanto para os nossos franqueados quanto para os nossos clientes. Claro que sempre teve a base ali, né, do DNA do negócio, que faz parte do nosso core business, que envolve toda a questão da depilação, os cosméticos e a beleza que sempre existiu, né? uhum, Mas eu já tive algumas propostas, sim, e eu falo assim, que ainda eu não me sinto no momento ainda de vender, né? Eu ainda uhum. não me senti pronta para ah, de vender a operação, alguma coisa Sim, assim, sim. ou entrar numa nova sociedade. Então, assim, eu falo assim que as pessoas sempre, muitas vezes as pessoas vêm, né, quando vê que está crescendo, surge algumas oportunidades e tudo, e eu falo assim que hoje eu sou somente, não tenho sócios, e a gente Uhum, está num momento muito bacana, assim, da marca, sabe? Do crescimento, do fortalecimento da marca. Eu falo assim que no futuro a gente não sabe, né, como que vai ser. Se realmente vai precisar, se vai ter, né, alguma uma grande oportunidade. Então, assim, o futuro a gente. Mas nesse momento eu tenho interesse só de tocar a operação e de ter os meus franqueados ali, os meus colaboradores e tudo.
Mas investidor Perfeito. sempre, né, sempre tem essas Sempre oportunidades aparece. que vão aparecendo. Certo. Uma outra questão ainda dentro, fazendo aqui uma certa conexão, sobre os produtos, serviços vocês oferecem. E sobre esse mix de produtos, esse catálogo, né, esse portfólio de produtos, Uhum. também aumentou? Vocês tiveram dificuldade nisso num certo momento, porque muda a rede de fornecimento? Aham. Nossa, essa é uma pergunta também muito interessante, que eu tenho falado um pouco sobre isso nos últimos anos. Assim. O que que acontece? A Posé, ela tem 15 anos, né? E eu falo assim que de uns 2 anos para cá, houve uma mudança no mercado do varejo muito grande. Cada ano que passa tem Uhum. muitas mudanças, mas assim, principalmente com os produtos que estão vindo da China. Então, assim, é, o varejo em relação a alguns produtos está bem desafiador, assim, eu acredito. Então, assim, cada vez mais, a Posê, nós já trabalhamos com lingerie, a gente já trabalhou com semi-joia. É uma coisa que aos poucos a gente vai começar a Uhum. descontinuar. Estamos nesse processo para descontinuar. Então, nós estaremos cada vez mais focados em serviço e cosméticos. Então, porque é o que faz parte do nosso negócio, Uhum. né? Um complementa o outro e nós queremos atingir tanto o público masculino quanto feminino. Então, por isso que nós queremos serviços e produtos que possam atender ambos os sexos, né? Feminino e masculino. Uhum. Então, e assim, Uhum. eu acho que o mundo ele está sempre em constante transformação. As pessoas Isso. precisam sempre avaliar a tendência, né, do mundo, da necessidade das pessoas, o que as pessoas estão consumindo. Então, isso é natural de ter essas mudanças também na empresa. Então, a gente está Ótimo, nesse ótimo. processo também. Entendi. E os franqueados entendem também essas mudanças Sim, exatamente, e entendem. recebem, assim, treinamentos e Sim. acabam seguindo Exato. essa Claro que questão. a gente dá um prazo para todas essas mudanças, não é da noite para o dia, agora a gente Uhum. não vai fazer isso mais, né? Uhum. Então, assim, tudo tem um prazo para as transições, né? Então, uma marca, para ela se perpetuar no mercado, ela tem que estar aberta ao que o consumidor, às tendências, né, do varejo, do consumidor e tudo mais. Então, assim, e os nossos franqueados, eu falo assim que os nossos franqueados a maioria são mulheres também. 90% das nossas franqueadas são mulheres. Então a gente tem uma rede muito assim, muito próxima. Os nossos franqueados, a gente teve uma convenção agora que foi incrível. A nossa convenção, todo o circuito que nós fizemos para a convenção durou 4 dias. Então foi um momento muito de Todo ano você troca. faz essa Todo convenção. ano. Esse ano, Patrícia, é a 11ª convenção de Hum, franqueados. que legal. Então, todos os anos a Uhum. gente faz, porque a gente quer estar próximo do franqueado. Eu vejo assim, tem algumas marcas que elas. é, Claro que é um desafio, não é fácil você fazer uma convenção. Porque você está ali encontrando o Tem toda uma franqueado, tem preparação, toda uma né? preparação, quando você precisa mudar alguma Tem coisa, que como que dispor de isso. tempo, né? Exatamente, você precisa preparar uma informação que às vezes é uma mudança de paradigma, né? E que É. você tem que lidar com aquela situação. Então, assim, só que quando eu vejo que alguns franqueadores, e eu conheço alguns que eles falam: ah, não vou fazer convenção esse ano, não. É muito custo, né? É muito custo, vou fazer a cada 3 anos. Eu conheço, tem franqueador que nunca fez, Uhum. que tem marcas com muitos anos e nunca fizeram. Então, É. assim, faz parte da nossa cultura, da Posê, todos os anos a gente fazer. E você faz esse acompanhamento com seus franqueados, você visita as lojas, ou você tem toda uma estrutura, uma equipe que faz isso? A gente tem um time hoje de pessoas, né, que alguns até em outros Uhum. estados. Então a gente tem todo esse suporte para o nosso franqueado, né? Tem a visita presencial. Nós somos uma rede muito próxima do nosso franqueado, porque toda semana, toda terça-feira, a gente tem live com os franqueados para tratar sobre um Uhum. determinado assunto que é importante para a loja dele. Legal. Então, isso também é muito bacana, porque eu falo assim, que a gente não deixa esfriar a relação, Uhum.
né? Então, assim, esses momentos anuais, presenciais, essas lives semanais, porque hoje também o digital, ele está muito presente na vida das empresas. Então, a gente, até porque a vida de todo mundo é muito corrida, o Uhum. digital, ele é muito importante. Aquilo que pode ser feito no digital, a gente faz, e aquilo que é realmente necessário ali no presencial, né? Mas, de qualquer forma, é importante você É. manter esse relacionamento próximo, né, aos franqueados, porque, assim, tem muitas franquias, né, Franco, muitos franqueadores que não fazem questão de ter esse relacionamento. E isso vai esfriando até mesmo, né, monetariamente para eles, porque o próprio franqueado não sente a necessidade de estar ali representando a marca, vestindo a camisa, né? Exato, aham, exatamente. Então, assim, porque eu falo assim, que quando eu chego numa loja, eu quero ver o brilho no olho do meu franqueado. Porque, assim, esse instinto de sobrevivência, quando a gente Uhum. fala, assim, a questão do propósito e tudo mais, porque, assim, o dia a dia de um empresário não é fácil. E, assim, quando a gente só pensa na questão do dinheiro, claro que todo negócio, ele tem que ser lucrativo, as Sim. pessoas, Uhum. elas, né, têm suas contas aí para pagar e tudo. Mas, assim, tem que ser, o processo, ele também tem que ser Tem que divertido, ser né? Tem prazeroso, que ser né? Uhum. prazeroso. E Tem. só é prazeroso se você acreditar e você ter brilho no olho naquilo que você está fazendo. Porque senão vai ficando muito cansativo e daqui a pouco pode ser o melhor negócio do mundo, daqui a pouco você não quer. Não prospera, né? Porque assim, então assim, por isso que a gente trabalha muito essa questão desse relacionamento, dessa união, desse propósito, desse brilho no olho, sabe? Esse É, acompanhamento com os desse franqueados, né? acompanhamento, exatamente. Porque senão fica muito só o monetário, que ele é realmente muito importante, mas ele também não é o único ponto fundamental da Uhum. empresa, né? É. Sabe o que eu noto, assim, fazendo também uma reflexão sobre o mercado que gera franqueamentos, né, franchising? É, eu penso que existem dois mundos nas análises que a gente faz, sabe? É um mundo onde você tem franqueadores como vocês, que são extremamente cuidadosos, Uhum. responsáveis, estudam o mercado, se preocupam com rede de fornecimento, Sim. mantém relacionamento, faz rebranding. Agora, e um outro grande conjunto de, de franqueadores, né, que, eh, que querem eliminar custos a todo preço, Uhum. a todo momento, são incongruentes, contratam administradores terceirizados de franquias que são vorazes demais Sim. e que têm planejamentos que não funcionam. Uhum. E esse processo acaba desgastando o nosso regime de micro franquias. Nas associações, tanto internacionais quanto nacionais, de franquias e licenciamentos, se conversa muito hoje sobre isso. Ou seja, você tem que manter um grau de congruência, inclusive Uhum. financeira, econômica, com o seu franqueado, né? Sim. Eh, Nós, da negociação aplicada, estamos trabalhando num caso agora, guardada a devida confidencialidade, né? Sim. Mas que uma marca aí que já tem 60, 70 anos de mercado, então as franquias passaram a ser novamente administradas de forma terceirizada. Uhum. E assim, as mudanças no cenário contratual já foram de 90%, mas num cenário operacional foi também. Num outro cenário comercial foi também. Gente, aí eu mesmo, como gestor, né, do meu cliente, ou seja, o que nós fazemos é estratégia de gestão, Uhum. montando matriz de riscos e vendo o futuro do mercado, analisando estratégias. Eu mesmo tive que ir na convenção e dizer, olha, aí quem é você? Não, eu sou o Franco, da negociação aplicada. É o seguinte, eu estou representando esse franqueado aqui que tem 4 lojas. Uhum. Ele não vai aguentar.
Ah, mas por quê? Vou explicar por quê. Tem como? Me dá 5 minutos, né? Por quê? Porque falta, é o que a gente chama de mau senso. É, ou seja, Uhum. faltou bom senso, então é mau Bom senso. senso. É, é. Aham. E isso realmente a gente percebe que, ou seja, parece que você não pode passar a bola toda pro franqueado também, né? Para Uhum. ele se virar, claro, ele tem que se virar, Uhum. mas ele tem que ter uma segurança. Ele tem que visualizar, e Sim. relacionamento é tudo, né? É. E uma É, coisa que eu falo muito, Franco, também, assim, o quanto a gente tem o respeito pelo dinheiro, né, das é, pessoas, porque assim, muitas vezes um franqueado, ele coloca o dinheiro de uma vida Sim. no negócio dele. Então, assim, quanto a gente precisa ser responsável, na verdade, com tudo que a gente faz, né? Então, assim, nós é, como franqueadores ou um médico, tudo, ele tem que ser muito responsável em relação à Uhum. profissão dele. Então, assim, um franqueador também, ele tem que ter muita, né, essa responsabilidade. E muitas vezes tem muitas marcas que, é, enfim, a gente não está aqui para falar de outras marcas, sim, enfim, sim, mas existem, como você colocou aí, né? Tem muitos que está totalmente voltado só para a lucratividade, né, do franqueador é, e não tem muito essa proximidade com o franqueado. E na verdade o franqueado que está lá na ponta, né, tem. Então eu falo assim que muitas coisas que nós implantamos na Posê foram sugestões dos nossos Uhum. franqueados. Então quando você tem essa abertura, porque hoje a Posê ela está em 12 estados. Então, é assim, são muito. pessoas diferentes, em Uhum. lugares diferentes, né? Então, assim, o quanto eu acho ótimo, assim, quando a gente vai fazer a live, que tem sotaques aí de diferentes regiões do Brasil, né? Uhum. Então, são pessoas diferentes, e sotaques diferentes, e isso mostra a diversidade de uma marca e que o franqueador precisa estar atento a isso, são pessoas diferentes, né? Uhum. Então, o Até a respeito. própria cultura da É, a região, né? cultura, A o demanda, a respeito. necessidade, né? É, exatamente. E assim, aposei com 15 anos, né? É, claro, obviamente que nós já tivemos algumas situações, né, É natural. jurídicas, mas a gente nunca perdeu nenhum processo. E depois da cisão societária, eu não tenho nenhum processo judicial. Isso há 6 anos a gente não tem nenhum processo judicial. E antes da cisão societária, também a gente nunca perdeu um processo, porque a gente sempre entregou aquilo que Uhum. até mais do que um franqueador é exigido na lei de Uhum. franquia, né? Então, assim, a lei de franquia ela vem para resguardar ambas as partes, mas assim, quando a gente tem esse propósito de entregar mais, eu acho que isso é bom para o franqueado, Uhum. é bom para o franqueador também. Quando você cria essa cultura, como você colocou, a cultura da governança, da entrega e tudo mais. Então, assim, claro que na ponta é sempre um desafio, né? Você empreender, as pessoas mudam também, as pessoas muitas vezes têm situações pessoais que fazem ela desistir do negócio, situações emocionais, né? Então, porque é igual eu falo para vocês, durante 15 anos, nenhum momento foi fácil. Todos os anos nós tivemos situações diferentes. Então, assim, só que quando você acredita e tem palavras positivas também, porque assim, tudo gira em torno daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente fala, das soluções. A minha equipe, ela sempre fala assim, que eles até criam memes, né, figurinhas Uhum. comigo, né? Mas assim, sempre quando alguém traz alguma situação, eu falo assim, não, mas tá, qual que é a solução? Porque assim, eu não sei se é porque eu também sou da área de exatos, fiz ciência da computação, então assim, Você é bem pragmática nesse tipo assim, eu não sentido. consigo nem assistir uma série. Eu não gosto de série, não gosto de muito filme, eu já fico louca pra terminar logo. Porque assim, eu quero assim, tá, qual que é as opções que a gente tem? O que que a gente pode pensar para solucionar essa situação aqui? Uhum, Então, porque não adianta, né, entrar muito, claro que a explicação é importante para a gente ter o raciocínio ali. Mas a uhum. gente tem sempre estar focado na solução, em tudo isso diariamente, em todas as situações que acontecem na nossa vida. Porque aí, com isso você vai eliminando é, alguns problemas Uhum. do dia a dia que vão Não ficar acontecendo. só olhando, O para o problema. problema, porque Aham. parece que ele vai só aumentando, né? Teve uma Tudo começa franqueada, na mentalidade. teve uma franqueada que recentemente ela me mandou uma mensagem e ela falou: Nossa, tá abrindo, olha aqui, quase em frente à minha loja, tá abrindo outra.
marca, né, de depilação a laser, porque nós temos Uhum. depilação a laser. Eu falei assim, nossa, olha que ótimo. Se ele está abrindo aí é porque tem oportunidade, Porque tem cliente. porque Uhum. tem cliente. Vai fortalecer ainda mais o lugar que você está. Então, assim, não dá pra gente ficar pensando no problema. Se tá abrindo ali mais uma marca que é uma marca conhecida nacionalmente, é porque o lugar é bom, Eu acho tem muito engraçado oportunidade, as né? pessoas pensarem assim que porque tem muita gente no mercado, o mercado está saturado, então a gente não consegue ter sucesso nesse mercado. Mas as pessoas não deixam de comprar de você, não é porque não tem outra Uhum. opção, mas sim porque você tem um diferencial, é o jeito que você Sim, atende, é o seu produto, né? É a forma como você trata ali o relacionamento com o seu cliente. Então, Não é o concorrente que mercado vai te saturado, atrapalhar, todo né? mercado é saturado, se eu vou pensar. Entendeu? Você vai deixar de abrir uma loja de roupa porque tem muita loja de roupa? Não faz o menor sentido. as pessoas Entendeu? estão sempre comprando, né? Sim, o diferencial tem que ser você. Acho que qualquer área, né, que você vai Sim, empreender, se você concorrente você vai sempre ter. Mas é igual a exatamente. Bruna falou, se você tem um diferencial, né, Sim, você capta esse cliente, a fidelização desse cliente, né? exato. E sempre avaliar a necessidade das pessoas, porque assim, às vezes você formou em algo que às vezes não está sendo mais uma tendência, né? Assim, mas você pode pegar aquele a seu favor e buscar Uhum. qual que é a necessidade dentro da sua área, o que que você pode inovar no seu negócio. Então, assim, eu acho que quando as pessoas estão sempre voltadas ali para escutar também e observar o que está acontecendo, eu acho que sempre existe uma solução. Sempre tem oportunidades, assim, acho que para todos. Porque às vezes a pessoa fala, ah, não, porque a área tal, medicina está formando muito médico, enfim. Mas se você pensar nisso, você tem que pensar assim, não, eu vou ser o melhor, eu É. vou ser o médico maravilhoso, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Porque se a pessoa já for desmotivado, daqui Não a pouco faz ele nada. desiste, daqui a pouco ele já desiste da profissão, É verdade, é né? verdade. Na hora. Motivação é tudo, né? Motivação é. A gente tem que Exato. manter a E você não mente tem em que dia esperar pra. ninguém. Outra É. coisa que eu falo também, a gente nasce sozinho e a gente morre sozinho. Porque tem pessoas que elas esperam, ah, porque meu marido não me motiva. Nossa. Ah, é É. porque minha mãe não me motiva. Gente, você não tem que esperar por ninguém, E você tem outra que ir coisa, atrás. às vezes você não vai estar motivada, às vezes você está lá pela disciplina. Falar, ó, Exato. olha quantas pessoas que eu emprego. É, Olha o tanto de capital que sim, gira na minha mão. Uhum. Olha quantas pessoas que têm o pão na mesa por conta da minha empresa. Né? Então, você tem que ter a responsabilidade, tem que ter a mentalidade para É segurar porque isso não é tudo. todos os dias que a gente está motivado, né? Não, exatamente. nunca. Gente, nunca. Então, assim, sabe? Só que você precisa se automotivar. Uhum. E, É. assim, qual que é a vantagem que eu vejo, assim, em relação ao digital? O conteúdo, ele está disponível gratuitamente para as pessoas aprenderem o que elas quiserem na internet. Sim. O que ela quiser está disponível Uhum. lá. Antigamente, a gente não tinha isso, né? Professor, você tinha que esperar o É. professor te ensinar, ele escrever no Na quadro, biblioteca. Comprar na o livro. biblioteca, enfim, hoje, nossa, tá tudo disponível ali. Então, assim, não tem desculpa, não Uhum. tem desculpa para você aprender, para você poder evoluir, sabe? E para isso você precisa se automotivar todos os dias, porque se Isso. você ficar esperando, e eu vejo isso quanto parece coisas óbvias. Tipo assim, Uhum. nossa, mas o que ela tá falando? Mas eu vejo quantas pessoas elas dependem do outro para se motivar. Tipo assim, ah, porque meu marido falou isso. Sabe? Gente, ele tem o trabalho dele lá, ele tem o propósito dele, os propósitos são individuais. Uhum. Não adianta você querer que o seu marido tenha um brilho no olho daquilo que é o seu sonho e vice-versa, Mas Ficar sabe? esperando, né? se o empresário for esperar motivação, eu sinto muito, porque olha como é difícil empreender, né, dentro desse país. É. A gente não tem incentivos, não tem nada. Aham, Então tem sim. que ser na garra mesmo, motivação não vai ter. É. Motivação e coragem. Sim. Motivação. E assim, uma outra coisa que eu penso assim, às vezes a pessoa fala assim, nossa, quanto é difícil de empreender no Brasil. Mas eu falo que assim, lidar com pessoas é um desafio no mundial. Uhum. A Tipo todo assim, momento, né? mundial, tipo assim, porque você vai lá para os Estados Unidos, com certeza eles têm também as dificuldades deles, Tem. né? A pessoa que tá lá, um brasileiro que foi, que tá trabalhando de Uber, que tá no, enfim, lá também tem um monte de dificuldade. Então, assim, não dá para ficar. O problema ele serve só para referência, assim, mas a gente tem que estar o nosso propósito, a nossa estrada, você tem que estar olhando para frente, porque
realmente, todo dia vai ter turbulência na sua vida, que vai querer te tirar dessa estrada. Então, se você não tiver o propósito muito bem definido, e acreditar, ir atrás e ser um líder da sua estrada mesmo, qualquer vento vai te tirar. Derruba. E sempre, Desiste. aí você começa uma coisa, daqui a pouco você vai fazer outra, e sempre, então assim, Precisa ter a o que você persistência, você né? tem que mudar internamente Uhum. mesmo. E eu falo assim, gente, eu era uma pessoa extremamente, eu sou tímida até hoje, muito tímida, dependendo, eu cheguei aqui, eu já fiquei tensa. Agora eu já, Não já, precisava. Estamos em mas eu casa. falo assim, que o que acontece? A gente evolui todos os dias, entendeu? Lá atrás, eu tinha assim, eu era muito tímida, eu quase não conversava, eu tinha, né? Só que a gente tem que enfrentar as coisas. A gente tem que enfrentar as coisas que acontecem. Uhum. Assim, as oportunidades que acontecem todos os dias, porque ninguém nasce mesmo sabendo, né? Então, e é isso. Então, sabe, vai com medo mesmo. E vai. Esse é o lema. Carla, e assim, metas, aquelas que podem ser compartilhadas, né? Aham. Qual que é a meta da Posê, assim? Olha, nós estamos assim, a gente fez algumas mudanças importantes esse ano, né? Nós estamos fazendo toda a nossa expansão hoje é, com uma empresa especializada. Eu dividi todas as áreas da empresa, né? Cada um com seu foco. Hoje a gente tem duas áreas jurídicas, uma que fica em São Paulo, outra aqui em Goiânia, que né, nos ampara também, né? Para a gente tomar as boas decisões, né? A gente tem também uma empresa financeira que fica no Rio de Janeiro, que está trabalhando toda essa questão de governança, Uhum. né, de fortalecimento da marca. Então, assim, nós estamos nos preparando para um crescimento mais forte daqui para frente, né, com uma expansão maior, mas que preparados. Eu falo assim, que é igual o Franco estava falando, né? Porque não adianta você crescer e você não estar. Preparado, Então, né? ano a ano, há 5 anos atrás, quando nós tivemos a cisão, a gente fez toda essa mudança do retrofit, entramos a pandemia, continuamos evoluindo. A gente vai lançar vários cosméticos agora no segundo semestre, cosméticos maravilhosos com a marca e tudo, que é um novo passo, né, para a Posê. E com essas, com todo esse fortalecimento de todas as áreas. Então, a gente está bem otimista agora para o nosso crescimento, assim, sabe? E um crescimento sustentável. Porque eu falo assim, eu não quero crescer de qualquer jeito. Eu não quero crescer a qualquer custo, sabe? Colocar pessoas que não têm o nosso propósito, que não tem nada a ver com a marca. Então, assim, eu participo de todos os processos seletivos, tanto de colaboradores quanto de franqueados. Então, claro que, igual a gente estava falando, a vida das pessoas mudam, enfim, né? É uma relação a longo prazo, de parceria, mas eu falo que tem coisas, assim, importantes que a gente não pode terceirizar, sabe? Você precisa estar ali tomando essas frentes, porque você coloca um colaborador também que não tem o seu propósito, às vezes a empresa de RH, ela chega até um certo ponto, mas para assinar mesmo, você tem que passar por aquele processo, as pessoas precisam entender o seu propósito, sabe? Sabe o que é interessante para empresas que têm a visão como a sua que você está apresentando? É a estratégia de onboarding. Não sei se você conhece, você aplica. Sim. Então, assim, quando você vai contratar a pessoa, você não conhece ela e ela não te conhece como empresa. Ela não sabe quais são os seus Exatamente. princípios, quais são os seus valores, quais são os protocolos ali de conformidade, um compliance que você tem ali dentro. Exato. Então, o profissional faz o onboarding para que essa pessoa já entre na empresa, tendo acesso a toda essa informação e podendo já se adaptar ao ambiente para poder transformar aquilo ali em algo mais rentável ou em algo mais propício, né? Uma Sim. relação mais propícia, para que isso Sim. possa talvez fomentar mais lucro, mas com certeza fomentar uma relação mais fácil de lidar. Sim, não, isso a gente faz, assim. Eu falo assim que até para entrar nessa etapa, porque essa etapa ela é muito importante assim já no processo quando a pessoa foi contratada, ela passa praticamente, não é que ela Sim, é contratada, mas eu falo assim, um pouquinho antes dessa fase, para você assinar para a admissão de uma pessoa,
você tem que sentir um pouco a energia dessa pessoa, entendeu? Daquilo que, claro que as pessoas assim, né, elas vão ter que Mudam, né? aprender, elas vão ter que passar por toda uma fase de treinamento para elas poderem entrar, mas eu falo assim, pelo menos é o que eu acredito, porque isso, muitos, os erros, eles estão lá no início, na Uhum, contratação dessas uhum. pessoas. Aí você vai sofrer ali com situações, ninguém para na minha empresa. Mas já começou errado desde o momento da contratação ali, Com né? certeza. Seria como É. você contratar uma pessoa que não liga para a questão sustentável ou Uhum. para o voluntariado, por Os exemplo. valores, princípios, a cultura da empresa tem que estar ligada Esse à funcionário contratação, nunca né? vai atuar com a paixão que você tem É. nessas causas. E assim, muitas vezes as Hum. pessoas, isso elas até que aprendem, assim, quando você tem quando deu match, né? Porque hoje a palavra é, quando dá match, a pessoa às vezes não sabe nada disso. Uhum. Mas ela vai acreditar no que você está falando e ela vai aprender, ela vai buscar Uhum. estudar, porque ela acreditou, ela brilhou o olho. Então, o que você passar para ela buscar de informação, para ela aprender e para ela participar desse processo de entrada, de onboard, ela vai ser diferente Uhum. do que você ver isso só lá na frente, sabe? Quando a pessoa. Porque às vezes não teve aquela energia, não. Enfim, eu falo assim que são propósitos. Às vezes a pessoa tá ali só para cumprir um cargo. Uhum. Tipo assim, ela É o que entrou. apareceu, O que né? apareceu, ela não vai durar, você vai perder um Uhum. tempão. E um processo de contratação, ele é caro para uma empresa. Uhum. Então, você vai ficar aí 3 meses ensinando essa pessoa para depois passar 6 meses a pessoa saiu. Porque lá atrás, esse processo, ele não foi feito de uma forma Correta, né? assertiva, né? Uhum. É E verdade. quanto desgasta isso, Uhum. né, para o empresário. Exato. Temos tempo. Estamos aqui no limite do nosso tempo. A produção já está gritando ali com a gente para poder fechar. Mas olha, Carla, que conversa boa, enriquecedora. Tenho certeza que toda a audiência vai ficar muito feliz em escutar e vai trazer muitos insights para eles também, né, em seus negócios. Gostaria de agradecer muito em nome da Negociação Aplicada e do NegociaCast a sua presença, tá? Por você ter aceitado o convite. E esperamos você aqui mais vezes para poder falar mais. Vai ser um Obrigada, viu, prazer. Carla? Amei estar com vocês, adorei. Então, assim, quem quiser mais informação, pode me acompanhar lá no Instagram também, @CarlaPosé com K. E o da Posé Beleza. Ótimo, já ia te perguntar como que a gente acha. Bom que você já falou, então. Muito obrigado. Obrigada, Obrigada. Franco. Adorei, Patrícia. Obrigada. Que bom. Sucesso para vocês. Obrigada. Pessoal, chegamos ao fim de mais um Negocia Cast. Gostaria de agradecer pela audiência. Vocês conseguem nos encontrar no www.negociaçãoaplicada.com.br e no Instagram, @negociaçãoaplicada. Um abraço e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.